Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga de Costume, que tem o apoio do Azeite Talismã e tem o apoio da Prozis também. Não se esqueçam de incluir o código Lenga-Lenga, uma palavra só, quando fazem compras no site da Prozis. Também não se esqueçam de subscrever este canal e podem fazê-lo já agora, não interrompem nada, nada se estraga. Subscrevam o canal, carreguem naqueles likes, ativem as notificações, olha lá o que é, ponham os sininhos a tocar. Façam tudo o que der para fazer no YouTube, porque é tudo de borla e tudo ajuda o canal. Isso é bom. É bom para o canal e é bom para quem gosta do canal também. E se vocês estão a ver isto, em princípio é porque gostam. Também pode acontecer, há masoquismo, há masoquistas, não é? Pode acontecer estarem a ver sem gostar, mas em princípio gostam, então querem o melhor para o canal, tal como eu quero. Então, se fizerem essas coisas que eu acabei de pedir, especialmente a subscrição, é capaz de ser importante. Quanto aos assuntos da semana, há um assunto que não vou desenvolver, mas convém também não deixar esquecer totalmente, que é o facto de Israel ter declarado persona não grata o nosso queridíssimo amigo engenheiro Guterres. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel acabou por perder a paciência e acusou o engenheiro Guterres de ser apoiante de terroristas, de violadores e de assassinos, o que não é uma afirmação leve, mas também não é uma afirmação assim propriamente exagerada ou caída do céu. Está ali um fundo bastante grande de verdade, e por falar em fundo, é mais ou menos o sítio em que o engenheiro Guterres chegou, embora ele cada semana, cada vez que se pronuncia ou deixa de se pronunciar sobre a questão do Médio Oriente, consegue cavar um fundo, consegue cavar mais esse fundo e descer mais e afundar-se ainda mais. A situação da criatura é absolutamente não é sustentável, porque há quem o sustente, e sustente bem, com certeza, mas é vergonhosa. É vergonhosa, pelo menos para quem tem vergonha. Eu não tenho vergonha de engenheiro Guterres para ele ser português, não me interessa nada ele ser português, aquilo faz vergonha. Se ele fosse sudanês ou australiano, para mim seria a mesma coisa. O desempenho dele à frente da ONU, e a ONU merece-me respeito nulo, ou pouco mais do que isso, mesmo assim, há limites, e o engenheiro Guterres já ultrapassou, mesmo para um secretário-geral da ONU, já ultrapassou todos os limites. O engenheiro Guterres tem um, tem uma preferência clara nas questões do Médio Oriente, e essa preferência nunca inclui a defesa de Israel, o reconhecimento do direito de Israel a se defender dos terroristas e daquelas agremiações de transtornados que o rodeiam e que o atacam. Israel, na perspectiva do engenheiro Guterres, nunca há hipótese de Israel se poder defender. No máximo, ele lamenta quando morrem uns israelitas e tal. De vez em quando, é raro fazê-lo, mas de vez em quando lá lamenta. Mas isso não se estende, não se alarga, essa benesse que o engenheiro Guterres dá, não se alarga ao direito de defesa de Israel. Israel, sempre que morrem israelitas, sempre que morrem civis inocentes em Israel, há mãos de terroristas e de violadores e de assassinos. O que Israel pode fazer, segundo o engenheiro Guterres, é encolher os ombros, é fazer chatice e tal. Estas são coisas que acontecem, é aborrecido e ficar na mesma e não reagir. Israel, vá-se lá saber porquê, reage. Até reage pouco para a quantidade e a sistematicidade de ataques de que é alvo, mas acaba por reagir. E ultimamente resolveu reagir em várias frentes. Está a reagir em Gaza, está a reagir no Líbano, está a reagir menos no Iémen, e está a pensar, e com certeza vai fazê-lo, reagir quanto ao Irão. E isso é que o engenheiro Guterres, lá que morram os israelitas inocentes é uma coisa, lá que Israel reage a isso já o engenheiro Guterres não pode admitir, não pode tolerar, e com certeza vai voltar a falar de massacres, das situações humanitárias calamitosas, praticamente dos genocídios que Israel está a cometer a torto e a direito. Um, É uma figura absolutamente lamentável, o engenheiro Guterres. Aqui há 2 semanas o título do Lenga Lenga era um homenzinho indecente. É o que ele é. É um homenzinho, e é um homenzinho indecente. Não há ali pingo de dignidade, não há ali pingo, gota de nada que possa ser respeitável. Absolutamente zero. É uma criatura, não sei se lhe chamei aqui, mas acho que já falei, já usei a expressão, mas é uma criatura absolutamente abaixo de qualquer suspeita. O engenheiro Guterres é deplorável. Pode, não se consegue, eu não consigo imaginar, consigo imaginar pior, mas normalmente o mal é um mal,
assumido, um mal franco. Sei lá, se falar dos Pol Pots do mundo, dos Hitlers, dos Stalins, ali não havia, com essas pessoas não havia, o mal não saía dissimulado. Com o engenheiro Guterres há uma espécie de propensão, ou ele quer passar a impressão de que está a fazer o bem, aliás, já se fala nele para Nobel da Paz, o que seria hilariante, mas não inédito em termos de Nobel, de prémios Nobel hilariantes. Ah, mas o engenheiro Guterres quer passar por bonzinho, é reconhecido como algumas pessoas, algumas interpretam a ação dele como boa, positiva, humana, e é o contrário exato disso. É uma, nem sei se aquilo vem das entranhas da criatura, se vem de ordens que recebe, de onde é que vem, não importa agora o que as ações e as palavras e as omissões da criatura são o oposto de qualquer demonstração de qualquer prova de bondade ou de humanidade. Uh, já vi para aí chamarem humanista ao engenheiro Guterres, um grande humanista. É das pessoas menos humanistas que eu consigo imaginar, de que me lembro no espaço público. Das- É difícil imaginar pior. É difícil imaginar pior. Alguém com menos empatia por aquilo que é decente e aquilo que é defensável no ser humano. É difícil arranjar pior que o engenheiro Guterres. Tudo aquilo que ele tem feito e dito e não dito a propósito de Israel e dos inimigos de Israel é mais do que demonstrativo disso. Mas adiante com o engenheiro Guterres, acho que o tema da semana em Portugal, houve dois temas. Vou tentar falar um bocadinho sobre cada um. Um deles foi o homicídio de três pessoas no centro de Lisboa, em plena cidade, em pleno dia, e um homicídio do qual estranhamente se ocultou a identidade, a etnia, a nacionalidade, pelo menos a princípio se ocultou do assassino ou assassinos, parece que foi um assassino. Sobretudo porque as vítimas, uma era de descendência ou de ascendência africana e duas eram um casal de imigrantes, que eram imigrantes brasileiros, e imagino que se o crime tivesse sido cometido por português branco, normal. Este normal não pressupõe nenhuma normalidade de quem não é português ou de quem não é branco, apenas são um português comum, sei lá, descendente de cujos trisavós já viviam em Salvaterra de Magos ou coisa assim. Ah, Se fosse cometido por uma pessoa com essas características, o caso teria sido explorado até aos limites enquanto provável crime de ódio. Ah, das circunstâncias presentes, o caso não foi explorado até aos limites, o caso foi tratado por uma boa parte dos mídias até com alguma descrição, e essa descrição incluiu a omissão da identidade ou da etnia do assassino. Parece que foi um assassino. Confesso que não foi uma coisa que eu andasse a estudar em pormenor, mas deu para perceber que não teria sido um português branco, trivial, um português banal, a cometer o crime, teria que haver ali uma especificidade étnica qualquer, teria que ser alguém, como se diz agora, e se diz de uma forma particularmente estúpida, alguém racializado. E parece que quem cometeu o crime foi alguém racializado. Agora é assim que se diz. Ou seja, tudo que não é branco é racializado. Já não são bem seres humanos, é uma outra coisa. Pois acusam os outros de racismo, mas enfim. Ou seja, e como não se falou essa não se identificou propriamente, ou se fez tudo para ocultar, nos mídias tradicionais, ou na maioria deles pelo menos, a identidade e as origens do criminoso, foi fácil deduzir que não seria o tal português não racializado. Seria alguém, português ou não, uh, com características étnicas peculiares. Pelos vistos, pelo que dizem as redes sociais, eu não sei, francamente não sei, pelas redes sociais, estava toda a gente a dizer, muita gente a dizer que se tratava de um cigano. Não acho que seja, não acho que esse seja o problema, ter sido um cigano. Acho que, quer dizer, é óbvio que é um problema porque é um assassino e convém que seja posto numa cadeia com a brevidade. Não sei se ele já está detido, francamente, confesso uma boa parte de ignorância sobre este tema, mas
é um crime cometido por uma pessoa. Esse não é o problema, à parte do próprio crime, claro. É uma tragédia, e sobretudo para as pessoas e para os familiares das pessoas que morreram. Isso é evidente. Agora, o problema não é o assassino ser um cigano. O problema é a ocultação desse facto. É os mídias terem ocultado esse facto. E os mídias fazerem tudo para não o revelarem. Aliás, há umas diretivas que vêm aí de cima, de fontes governamentais, não sei se acho que já vem do governo anterior, acho que este governo não mudou nada nessa matéria, de que para que os órgãos de comunicação social, os ditos mass media, não divulguem a identidade das pessoas, não atribuam uma etnia às pessoas quando essa etnia não é branca. Acho que a diretiva não é tão explícita, mas é isso que se pretende dizer. Ou seja, se o crime é cometido por um não português ou por um português que não seja branco, uh, os jornais, as televisões e as rádios não o devem dizer. E essa ocultação é que é o grande problema aqui, para além, obviamente, do crime. É evidente que não tenciam desvalorizar crime nenhum. Quem está a desvalorizar o crime, no fundo, são os órgãos de comunicação, são os mídias que ocultam informações que acabam por ser relevantes. Porque já que sabemos também que o senhor que era dono da barbearia era um senhor negro, de ascendência africana, sabemos que o casal que foi assassinado era brasileiro, os vistos não podemos é ficar a saber o resto, não podemos ficar as vítimas podem ser expostas, os culpados, pelos vistos, em certos casos, não podem ser expostos, e essa ocultação é que traz aqui um problema, esta coisa toda. Primeiro traz um problema porque aumenta a desconfiança porque quando não se revela, fica-se logo a especular de que se trata do outro, alguém que é um outro, um, um indo-hispânico, como alguns dizem por aí, ou um descendente de africanos, ou um cigano, não sei o quê, que foi culpado, mesmo que não tenha sido. Portanto, aumenta-se logo aí uma desconfiança sobre grupos e a palavra comunidade não se aplica exatamente aqui, ou não se devia aplicar, mas sobre grupos étnicos, sobre grupos que podem não ter culpa nenhuma no caso em questão. Certamente a generalidade das pessoas não tem essa culpa. Se há um assassino, a culpa é de uma pessoa específica. Essa ocultação traz generalizações que eram bastante evitáveis. Isso por um lado. Por outro lado, há a questão de isto vai aumentar, aumentando a desconfiança, aumenta a popularidade de grupos, ou caso partidos, até que se podem alimentar desta desconfiança. É evidente. A culpa não é deles. Estão a fazer o seu papel. Não, é um papel, não será o papel mais bonito do mundo, mas, apesar de tudo, estão a falar no assunto. Não vale a pena estarmos aqui sem chamar os bois, sem ofensa, pelos nomes. Se o Chega fala neste assunto, e fala neste assunto com propriedade, e às vezes sem ela, com algum exagero, mas fala porque não há mais ninguém a falar. Deixou-se que este assunto, o assunto da imigração, o assunto da falta de assimilação de certos grupos sociais, ou subgrupos sociais, a impressão ou a realidade do aumento da insegurança, a criminalidade, todas estas questões saíram do espaço público quase por decreto, quer dizer, quando estão no espaço público é de uma forma vaga ou então é para denunciar crimes de ódio. E nós sabemos, obviamente, que neste caso o cigano, se foi um senhor da etnia cigana, um indivíduo da etnia cigana que matou os outros três infelizes, ah, não foi um crime de ódio, pelo tudo que se sabe, pode ter sido, já ouvi dizer que foi um caso de impaciência por não ter sido atendido, uma questão ligada a tráfico de droga, uma questão ligada a não sei o quê. Crime de ódio não foi. Se fosse um branco a matá-lo, a matar as mesmas pessoas, provavelmente seria interpretado como um crime de ódio. Mas não, todos os crimes são de ódio, sinceramente. Se alguém pega numa pistola ou uma espingarda e mata alguém, em princípio há ódio envolvido. Dificilmente haverá grande amor ou grande compaixão. Portanto, não foi por aí. As pessoas que foram mortas não foram mortas por serem etnicamente ou em termos de naturalidade ou de nacionalidade quem eram. Foram mortas porque, desde logo, houve um assassino disposto, houve alguém disposto a tornar-se um assassino e a matá-lo. Esse é que é o ponto. Agora, dizia eu que, quer dizer, quando ninguém fala disto no espaço público, ou fala-se muito pouco, ou fala-se com mesuras e com escrúpulos e com cuidado para não ofender ou não excitar determinadas questões, não ferir determinadas suscetibilidades, quando a coisa é tratada assim, é evidente que o assunto fica todo entregue de bandeja a quem o trata sem estes cuidados todos, sem estas mesuras todas, sem estes escrúpulos todos.
Isso, no caso do partidário português, é obviamente o Chega. O Chega às vezes até tem escrúpulos a menos, na minha opinião. Mas acho que é preferível ter. Isso, não é bem isso. Eu acho que acho que mais vale estes assuntos serem falados e poder-se cair no exagero quando se fala nestes assuntos e poder-se cair eventualmente em situações de homofobia ou de racismo, isto vindo de certos indivíduos, evidentemente. Acho que mais vale isso do que a ocultação pura e simples. A ocultação pura e simples da etnia, por exemplo, de quem comete certos crimes, não só é um, é um ato de alguma forma racista, porque se está a separar as pessoas por raças. Se fosse a raça X, isto podia ser divulgado, se é a raça Y, não pode ser divulgado, tendo as raças a importância que têm, que não é nenhuma. Ahm, mas quando se tem esses cuidados, quando a coisa é seletiva, quando a informação é selecionada, já se está a cometer um ato de racismo. E está, pior que isso, está-se a sonegar a informação ao público, está a fazer-se com que o público possa especular em volta disso, como já disse, está a fazer-se com que certos partidos possam fazer disto palanque político, programa político, retórica, e está. E, no fundo está-se a subverter todas as regras do que deve ser uma sociedade aberta e democrática, que é o facto das pessoas conhecerem a realidade. E, porque se não conhecermos a realidade, tudo é permitido. Por um lado, tudo é permitido em termos de especulação. Podemos dizer que os estrangeiros são responsáveis por 98% dos crimes, que provavelmente não são, ou podemos dizer que, como algumas pessoas dizem, que os estrangeiros não são responsáveis por crimes nenhuns, que provavelmente também é mentira. O problema não é esse, o problema é que quando se seleciona a informação, e este é que é o ponto, a informação ligada ao crime, quando essa informação é criteriosamente selecionada de acordo com critérios hum, que podem ofender ou que se pretende que evitem a ofensa ou que, não se, ou que firam suscetibilidades ou não firam suscetibilidades, quando se está com estas mesuras todas, em termos informativos, quem vai beneficiar disto não são os partidos moderados, não são as pessoas, os cidadãos e os eleitores moderados, não é ninguém. Quem vai beneficiar com isto tudo, com esta informação manca, truncada, são os criminosos. Porque ao ocultar, ao moderar, ao condicionar a divulgação de informação, está-se a desvalorizar determinados crimes. Está-se a dar mais importância. Se um branco pega numa caçadeira e mata três infelizes, isso vai ser explorado até, especialmente se os três infelizes não forem brancos, isso vai ser explorado até ao limite. Se quem mata os três infelizes, ou os cinco, ou os sete, ou o que for, não for um branco, isso vai ser ocultado. Ou seja, há crimes que vão ter a repercussão mediática, como se diz, mais ou menos esperada, expectável, e há crimes que não vão ter. Quando se doseia a informação, quando se controla a informação, quando a informação não é livre, não pode ser franca, como deveria ser, quem vai beneficiar são os criminosos. E quem vai ser prejudicado somos todos nós, que ficamos mais sujeitos ao crime. E os crimes que se cometem por aí, de certeza que não são todos, de certeza absoluta. Não conheço percentagens, não consegui encontrar percentagens. O doutor Ventura uma vez falava que uma percentagem de ciganos que nas prisões portuguesas que era muito superior à percentagem que os ciganos representam na população portuguesa. Acredito que seja verdade, pode ser. Agora, não consegui encontrar esses dados, sinceramente, e acho que houve quem perguntasse ao André Ventura pelos dados, ele também não os deu. Mas até pode ser verdade. Agora, também é verdade que muitos dos crimes cometidos em Portugal, crimes violentos, crimes graves, crimes de homicídio, e homicídio felizmente ainda são poucos, não estou a desejar que venham a ser mais, mas não temos uma taxa de homicídio francamente alta, é uma taxa até baixa, sinceramente baixa. Mas, mesmo incluindo os homicídios, os crimes graves, os crimes violentos, os crimes que não se limitam ao furto, a pequeníssimos furtos ou coisas do género, é evidente que nem todos os crimes em Portugal são cometidos por ciganos, nem todos os crimes em Portugal são cometidos por imigrantes, nem todos os crimes em Portugal são cometidos por refugiados, ou por estes, ou por aqueles, ou por este grupo, ou por aquele, ou por outro. Agora, convinha perceber até que ponto o são. Esse é que é o fator que eu acho mais importante. Convinha perceber até que ponto a imigração, o aumento da imigração nos últimos anos tem influenciado ou não a taxa de criminalidade.
convinha perceber até que ponto uma certa impunidade por exemplo, a comunidade, como se diz, e nesse caso a palavra até acaba por se aplicar, cigana, beneficia em Portugal. Há um certo silêncio em volta do problema da comunidade cigana em Portugal. Até que ponto esse silêncio, na prática, se traduz em mais ou menos crimes? Até que ponto são representativos em matéria, nas estatísticas dos crimes? Convinha saber essas coisas. Convinha saber, convinha saber. E a informação que nos tem dado, a informação que sobretudo as televisões em Portugal se têm dedicado a fazer, não permite saber grande coisa. É uma informação, lá está, parcial. É uma informação relativamente limitada, bastante condicionada. E convinha que não fosse. Convinha que estas coisas ficassem claras, porque podíamos, se os dados forem claros, se a informação for livre, é possível que até fiquemos a ter acesso a informações que possam ser surpreendentes, de acordo com a ideologia ou com as convicções de cada um de nós. Eu já li estudos não feitos em Portugal, Portugal não, parece que nunca se estuda grande coisa, nestas matérias da sociedade, ou até os próprios estudos já nascem um bocadinho condicionados à partida, portanto já vêm com as conclusões. Ainda não se fez o estudo, as conclusões já estão tomadas em muitos casos, na psicologia social e na sociologia, etc. Mas há estudos feitos noutros países em que revelam que, por exemplo, o aumento da imigração se repercutiu num aumento da taxa de criminalidade. Noutros países, em determinadas épocas, determinadas situações, determinados anos, há estudos que sugerem que o aumento da imigração não se traduziu num aumento da criminalidade. Portanto, estas coisas às vezes não são aquilo que nós esperamos que sejam. Agora, se é mais ou menos expectável, e aí é difícil que algum estudo possa negar, que um aumento desmesurado da imigração, especialmente de pessoas vindas de culturas bastante diferentes da cultura anfitriã, digamos, isso vai trazer problemas. Não, esses problemas não têm que ser necessariamente criminais, mas que vai trazer problemas, provavelmente é muito pouco provável que não vá. Vai trazer conflitos, vai trazer choques, vai trazer dificuldades de adaptação, confrontos, e confrontos não têm que ser bandos à martelada uns aos outros nas ruas, mas quando um modo de vida choca com outro modo de vida, e numericamente cada um desses modos de vida é numericamente representativo, razoável, é natural que haja chatices. Isso sim. Agora, se isso se traduz em mais assaltos, mais carjackings ou mais homicídios, mas, francamente não sei. Em caso de homicídios, esses dados nós temos, não estão especificados por perpetrador, mas temos dados sobre homicídios, e Portugal continua com uma taxa de homicídios muito baixa. E aliás, a taxa de homicídios em Portugal, ou não, a taxa de homicídios, perdão, o número de homicídios em Portugal em 2023 é bastante inferior, são 40% inferior ao número de homicídios cometidos em Portugal, são 2012, 2013, por aí. Portanto, há uns 12 anos, 10 anos, 8 anos, havia mais homicídios em Portugal do que há agora. A diferença é muito significativa. É percentualmente, quantitativamente, nem por isso, porque o número de homicídios, felizmente, costuma ser baixo. Portanto, estamos sempre a falar uma variação ali entre 90 e 130, coisas do género. Não tem fugido muito disto, felizmente, e isso ainda não sofreu um aumento. Agora, a criminalidade violenta, que não os homicídios, tem sofrido aumento. E isso há de ser explicado por alguma coisa. Não tem que ser a imigração. Eu não estou a dizer que é a imigração que explica logo o aumento da criminalidade violenta. Há muito português de muitas gerações, descendente de muitas gerações portugueses, que comete de certeza crimes violentos, não tenho dúvidas nenhumas disso. Aliás, parece-me que mais grave que a imigração, que mais grave que uma série de fatores relativamente recentes, é uma espécie de disseminação da sociedade portuguesa eu não gosto de usar a palavra valores, que isso parece assim um bocado uma coisa do antigamente, mas há uma certa propensão em Portugal de muita gente, cada vez mais gente, até de filhos de certas classes médias e tudo, para a rudeza, não é necessariamente para a violência ou para a agressão física, não tem que ser isso, mas as pessoas estão mais, uma espécie de má criação, assim, mais evidente, pelo menos, é mais notória na vida comum,
nas ruas, ou imagino nos transportes públicos, onde as pessoas se cruzam, onde desconhecidos se cruzam, acho que a coisa é mais, o ambiente é mais agressivo do que era há uma ou duas ou três gerações, com certeza. Isso parece-me que sim. Se isso é que está na base dos crimes, é provavelmente capaz do aumento da criminalidade, e esse aumento da criminalidade que não os homicídios está registado, está estatisticamente demonstrado. É capaz, eu julgo que não, que haverá alguma relação entre uma coisa e outra, há uma propensão, as próprias. Há toda uma estética quase em que pessoas que nem têm nada a ver com crimes, rapaziada por aí, que nem fará mal a ninguém, mas parece que há uma estética que não é exatamente. Não vou desenvolver especialmente. Parece-me que há uma forma de. Acho que estamos num mundo, estamos a entrar numa época, ou já entramos numa época em que uma certa estética, e a estética reflete-se nas roupas, mas não só, numa atitude, em várias coisas, ligada a. Antigamente falava-se em irreverência, agora não é irreverência, a palavra era um bocadinho pateta, mas agora não tem a ver com irreverência, tem a ver com desafio. Há uma estética quase do crime que depois se derrama por cima e contamina pessoas que não estão envolvidas em crime nenhum, nem praticam crimes nenhum, nem nada disso, nem lhes passa pela cabeça, felizmente, fazê-lo. Mas ah, há, há, há demasiadas pessoas, sei lá, de classe média, que não se distinguem muito no aspecto de pessoas. Não é questão das classes baixas, tempo as classes baixas não se vestiam de forma, não se vestiam como criminosos, mas há uma espécie de uniforme na roupa, na atitude, às vezes quase no olhar. Vê-se isso pelas ruas, contam-me isso, muita gente conta-me histórias, pequeníssimos episódios que acontecem nos metros e nos autocarros e tal, de desrespeito geral, de vontade de não alinhar pelas regras mínimas da cortesia, que são. Isto não é ceder em posições. Há regras mínimas de cortesia que permitem que possamos viver em sociedade com algum sossego. E acho que essas regras mínimas estão a ser abaladas. Estão a ser abaladas, com certeza, por alguns dos estrangeiros que vêm para Portugal, estão a ser abaladas, com certeza, por portugueses que já estavam em Portugal e que já nasceram cá, e que já são filhos e netos de pessoas que nasceram cá, e que não tem nada, ou não tem necessariamente a ver com as etnias. Acho que isto é um bocadinho mais vasto do que a questão que extrapola, está um bocadinho para além da questão das etnias. Não sei o que é que vocês acham. A mim parece-me que sim, a mim parece-me que isto não é uma questão limitada. Seria muito fácil, ou seria concluir, e mesmo que fizessem estes estudos, concluir que quem faz 97% dos crimes em Portugal são cometidos por ciganos, ou são cometidos por paquistaneses, ou pessoas que vieram não sei de onde. Ah, não me parece que seja exatamente assim. Também não estou a dizer que a imigração descontrolada não possa trazer aumento de criminalidade, e acho que acaba por trazer, acho que é inevitável. Ah, porque as pessoas vêm, não encontram exatamente aquilo que estavam à espera, acabam por ir parar a grupos menos integrados, podemos dizer assim, e muitas vezes a coisa não corre bem. Isso acontece em todos os processos migratórios massivos. É difícil que a coisa corra bem. Uma boa parte, mesmo, sei lá, na viragem do século XIX para o século XX, houve talvez a maior imigração legal massiva da história da humanidade, com os imigrantes a caminho dos Estados Unidos, do leste europeu, da Itália, da Irlanda, até um certo ponto, para a escala menor de Portugal, mas de muitos sítios da Grã-Bretanha, enfim, toda aquela gente chegava aos Estados Unidos e algumas daquelas pessoas, com certeza, não encontravam imediatamente o sonho ou não concretizavam o sonho que tinham sonhado. E os chineses, por exemplo, os japoneses, mas os chineses, sobretudo nessa fase, e muitos deram consigo integrados em gangues ou cometer pequenos crimes a título individual.
Uh, Isso acontece sempre, e quanto mais massiva, quanto maior é a dimensão das migrações, mais provável é que isso aconteça. As pessoas chegam a um sítio, não se encaixam nesse sítio e são corpos ali relativamente estranhos, que vão proceder de forma relativamente estranha à sociedade em causa. Agora, o que me parece é aquilo que eu estava a dizer aquilo de Portugal, eu sei que não conseguiste, não consegui explicar muito bem, mas acho que a questão que se passa aqui, é que acho que para além de todas as questões da imigração legal, da imigração ilegal, da imigração descontrolada, dos problemas de integração da comunidade cigana, acho que há portugueses que também não se encaixam bem numa sociedade que já não parece também ter grande poder de encaixe. Quer dizer, não é que eles estejam de fora de uma sociedade que se fechou a eles, não é bem isso. Acho que a própria sociedade já está meio difusa. Já é cada vez mais difícil a uma pessoa que vive em Portugal perceber onde é que se deve encaixar, porque as referências parece que ficaram meias parece que perderam ali o núcleo, não é a deriva, não temos assim grandes referências, não temos. É difícil definir hoje aquilo que possa constituir uma forma normal de viver em Portugal. Acho que o país, se calhar não será um problema português com certeza, mas em Portugal, como faltam se calhar outras coisas, há outros países que têm este problema, mas têm outros pontos que permitem as pessoas focarem-se. Em Portugal acho que andamos todos, ou quase todos, ou muitos de nós andamos um bocadinho à deriva e, e sem perceber muito bem o nosso papel no país. Hum, não tem que ser um papel relevante, mas tem que haver. Convinha, dava jeito que houvesse, que as pessoas se tratassem melhor, que as pessoas percebessem melhor o seu lugar neste país. Isto, lá está, não vem só da imigração, deve vir da excessiva dependência estatal, deve vir vem de muitas questões que muitas delas o Chega também explora, e faz bem em explorar, quem sou eu para contrariar, porque se mais ninguém toca no assunto, há já algum partido que toque, mesmo que o possa, às vezes nem sempre o faça da maneira mais subtil, ou mais suave, ou mais agradável ao ouvido, mas a verdade é que se ninguém fala nos assuntos, e os assuntos da subsidiarização, dos excessivos subsídios, do assistencialismo, pronto, é a palavra que eu procurava, também entra para aqui com certeza, e o assistencialismo não cobre apenas imigrantes, há muitos portugueses também que vivem pouco eticamente do assistencialismo, ou seja, há um país assim em que, lá está, não vou conseguir evitar a palavra, em que os valores estão um bocadinho em crise. E não são valores do antigamente, não são valores morais, rígidos e tal, aquela coisa. Era o mínimo, estava a falar de valores mínimos de decência e de educação, por exemplo. E que não se vê muito. Acho que, ou vê-se progressivamente menos. Está-se a ver cada vez menos esses valores em funcionamento ou a servirem para alguma coisa. Acho que é uma espécie de desorientação geral. A desorientação tomou conta de muitos portugueses, de demasiadas famílias portuguesas, demasiados filhos da família também. E também não. É evidente que o facto de caírem aqui resmas e resmas e resmas de desgraçados, coitados, muitos deles, que vêm a fugir de países atrozes, de regimes atrozes, de misérias atrozes, que normalmente as organizações políticas e que do outro lado, de extrema esquerda e de esquerda, que se aproveitam dessas pessoas e que para colorir os seus discursos políticos, nunca os vejo a criticar os países de onde eles vêm, nunca os vejo, aquelas pessoas chegam cá porque estão a fugir de alguma coisa, normalmente, estão a fugir de alguma coisa que é horrível, ainda é pior de Portugal, imaginem, portanto, vamos imaginar o grau e é mesmo pior do que Portugal, na generalidade dos casos, os regimes, os países, as economias, o nível de vida, de conforto dos sítios de onde essas pessoas vêm estão realmente muito abaixo dos padrões portugueses, normais, ou atuais. Portanto, vamos imaginar, nem conseguimos imaginar realmente de que horrores essas pessoas fogem e vêm, por exemplo, para a Europa, como vão também, ou têm ido, em particular, sempre foram, mas têm ido muitos para os Estados Unidos, sobretudo pelo famoso muro que não divide assim tanto. Ah, e é assim, e é esta situação, isto é uma série de fatores que estão aqui em jogo. Tudo isto provavelmente traduz-se num período de mudança.
E não me parece que seja uma mudança para melhor. Um dia, um dia daqui a 10, 20, 30 anos, não estaremos aqui os mesmos provavelmente a comentar isto, mas talvez se olhe para este período com outra frieza e que se consiga racionalizar as coisas. Neste momento estamos no pleno, isto é como estar a comentar a tempestade mesmo no momento que ela acontece e não está a levantar o telhado. Não é o melhor momento, não é o momento em que se consiga ter a visão mais fria dos acontecimentos, mas que está a acontecer qualquer coisa em Portugal, por exemplo, em Portugal, não só em Portugal, evidentemente, na generalidade dos países do Ocidente, mas Portugal é um país frágil, é um país relativamente pobre para os padrões ocidentais. É um país cuja capacidade de encaixe, lá está, por questões materiais e até imateriais, não é grande. Em Portugal está a acontecer qualquer coisa, estamos numa fase de uma espécie ali a terra está a tremer, digamos, pelo menos é a minha opinião. Acho que qualquer coisa aqui está a mudar e onde isto vai acabar, onde isto vai desembocar, o que é que isto nos poderá trazer. Francamente, não sei. Acho que sei de uma coisa e é para terminar isto por hoje. Já se prolongou um bocadinho. Ainda queria falar do orçamento e tal, já não ficará por agora, depois para a semana falamos. Ahm, Há aqui um fator, vai bem, um fator há uma ideia que precisaríamos de partilhar, que convinha que fosse mais ou menos aceite. É que estas questões do crime devem ser claras. As questões do crime, depois que remetem para a insegurança em geral, remetem depois com legitimidade ou sem ela, ou a meio termo, remetem para a imigração, remetem para uma série de fatores. Isto convém que seja discutido, convém que os partidos, pelo menos os partidos democráticos, já nem sei bem em Portugal o que é que se pode considerar partidos democráticos, onde é que se define a linha à direita da qual estão os partidos democráticos e à esquerda da qual estão os partidos de tendência totalitária, já não consigo bem situar essa linha, está a ficar complicado, mas convinha que o espaço público, outra expressão um bocado pateta também, convinha que estes assuntos caíssem no espaço público e fossem debatidos com a frieza, com a racionalidade necessárias. Sei que já usei as palavras antes, mas são as palavras adequadas ao assunto. Convinha que isto fosse encarado de frente. Estarmos a esconder umas coisinhas, a varrer outras para debaixo do tapete e a fingir que as outras que não dão nas vistas e tal. Estamos aqui a fazer uns arranjozinhos, não resolve absolutamente nada. A melhor maneira de lidar com a realidade é viver nela, não é? É aceitá-la. E é a única maneira de a poder mudar também, ou de poder impedir que ela se transforme em alguma coisa mais negativa do que aquilo que temos. Apesar de tudo, aquilo que temos ainda não é, acho que ainda não chegamos a um ponto sem retorno, mas se estas questões continuarem a não ser discutidas, se a imigração legal e ilegal continuar a ser absolutamente ilimitada, digamos, que há uns tempos um senhor qualquer que se candidatou pelo LIVRE às eleições europeias falava que a Europa ia ter que aceitar, eu não sei se era 200 milhões de refugiados nos próximos anos, nos próximos 15 ou 20 anos, e pelas contas Portugal teria que ficar com 4, teria que entrar em Portugal nos próximos anos 4 ou 5 milhões de pessoas. Quer dizer, fora destas alucinações, ou melhor, convinha que não entrássemos por estas alucinações, que estas alucinações não passassem não se tornassem, já nem digo realidade, mas se não tornassem, não caíssem na normalidade, pelo menos que as pessoas não aceitassem estes delírios com encolher de ombros e com indiferença. Convinha que as coisas fossem tratadas com alguma, com alguma lucidez sobretudo, e é isso que falta também aos nossos políticos, falta também a muitos dos nossos jornalistas e falta, no fundo, a muitos de nós, que no íntimo, coragem. É preciso alguma coragem, é preciso alguma pelo menos a coragem de se poderem incomodar, de poderem sofrer retaliações, de poderem sofrer ameaças, de poderem sofrer ah, coisas desagradáveis quando tocam em determinados assuntos. Mas convém, o importante é que toquem em determinados assuntos e que tenham essa coragem, que não é preciso fazer discurso, subir a um palco e fazer um discurso a dizer que é preciso correr com a ciganada toda do país, ou correr com os indianos todos do país, ou isto ou aquilo. Não é isso que se pede. Pede que para evitar que esses discursos radicais tenham força, convinha que os discursos moderados tivessem razão. É isso que me parece mais importante. Uh, também não quero dizer que os discursos radicais estão sempre errados e que um discurso, por ser moderado, vai estar sempre certo. Não.
mas convém que o discurso mais moderado esteja mais certo que o discurso radical, e não tem havido nenhuma tentativa para que isso aconteça. Nestas matérias, com todos os seus exageros, com todos os seus excessos, o Chega tem tocado no ponto muito mais vezes, incomparavelmente mais vezes, do que outros partidos, que praticamente não falam no assunto. Parece que o PSD, agora o governo, resolveu reconhecer que é capaz de haver uma coisa ou duas que não esteja a correr muito bem, particularmente o caso do aumento da criminalidade violenta. Vamos ver se se isso é um começo de alguma coisa, de uma conversa séria que se tem de ter, ou se foi apenas algo que saiu ali momentaneamente num dia excêntrico, num dia fora do comum. Uh, Vamos ver o que é que acontece, mas não vamos ver já, porque estas coisas acontecem devagar. Estas coisas não acontecem demasiado depressa, para aquilo que provavelmente nós gostaríamos, mas demasiado devagar para aquilo que nos permite ter uma visão distante e comentar com calma e tal. Mas que estão a acontecer, e convinha que, enquanto acontecem, fossem discutidas para que não aconteçam da pior maneira e possam acontecer da maneira menos má. Eu já não digo da melhor maneira, dado o estado do mundo, mas que não é que as coisas, ou seja, não acredito que as coisas possam correr pelo melhor, mas vamos tentar com que as coisas não corram pelo pior. E por esta semana acho que já chega, já me perdi aqui, ou perdi uma boa parte, eu não perdi nada, eu gosto disto, mas acho que perdi uma. Vocês perderam algum tempo com isto, com um tema só era para falar também, eu acho, disso do orçamento, não fica para outra semana, senão o monólogo nunca mais acaba, e acho que por agora é suficiente. Não se esqueçam, dos nossos patrocinadores, a Azeite Lismã, não se esqueçam da Prozis e de incluir o código Lenga-Lenga nas compras da Prozis, que você tem o tal desconto, que pode ir até 15% na compra desses produtos. E não se esqueçam de subscrever o Lenga-Lenga da Costume. Façam lá isso agora, assim, subscrever ali. É, assim, é uma coisinha qualquer que está aqui no YouTube. Subscrevam aí no telemóvel e tal, eu não sei nem que vocês costumam ver o YouTube. Eu vejo na televisão, por acaso, quando vejo coisas no YouTube, nunca vejo em computadores ou telemóvel, mas em qualquer dos sítios permite subscrever. Façam isso e para a semana a gente vê-se, ok?